Bom dia a todos. Prazer imenso em estar aqui em Brasília com vocês, todos interessados no tema diabetes, que nos une nessa luta pela atenção ao paciente com diabetes, em particular a mesa aqui que divide comigo essa tarefa, e agradeço também ao convite no Instituto Ação Responsável. E, bom, coube a mim falar sobre as dificuldades do paciente com diabetes, que são muitas. Na verdade, as dificuldades são tantas que não vão caber nessa apresentação. Então, eu tentei mostrar o que é de mais importante na questão, pelo menos no meu entender, que trabalha há 40 anos com diabetes e tem um filho com diabetes tipo 1 também. Então, todos nós temos algum tipo de vivência com diabetes, né? Uns por um lado, outros por outro, e isso que nos aproxima ainda mais. As dificuldades básicas que me pareceram importantes salientar é a falta de profissionais especializados em um único local. Os insumos, eu botei liberados esporadicamente, mas talvez seja mais importante botar assim, insumos sem uma cronicidade de entrega, o que faz com que os pacientes muitas vezes fiquem na mão, sem os insumos. Quer dizer, eles estão tranquilos recebendo os insumos, de repente param de receber os insumos. E daí? O diabetes não parou. O diabetes continua lá. Não acesso a insumos de última geração e hipoglicemias. Essas hipoglicemias são danadas e têm que ser vistas com muito carinho. Eu me lembro das discussões lá no estado do Rio Grande do Sul, que o gestor sempre falava que, não, mas os análogos de insulina não melhoram a hemoglobina glicada de uma forma importante, então por que nós vamos dar? Eu digo porque há outras coisas mais importantes, talvez, do que o controle metabólico. E entre essas coisas, salienta-se, importantemente, a hipoglicemia. Conviver com hipoglicemia ou com o perigo de ter hipoglicemia é algo que só um paciente com diabetes tipo 1, principalmente, o diabetes tipo 2 também sofre isso, mas talvez um pouco menos, ou um pai e uma mãe de uma criança com diabetes, eles saberão lhe explicar o que é conviver com uma hipoglicemia. Então, hipoglicemia iatrogênica é o fator limitante no manejo glicêmico do diabetes. Isso está em todos os artigos que falam de hipoglicemia, está em todos os livros que falam de hipoglicemia, escrito por todos os autores mundiais que falam em diabetes. Hipoglicemia é o grande fator limitante. Então, vamos tentar resolver a questão das hipoglicemias. Quais são os sinais e sintomas de hipoglicemia? São inúmeros, né? Tremores, palpitações, nervosismo, ansiedade, sudorese, fome, formigamento. Tem os neuroglicopênicos também, tem os sinais aqui, palidez, sudorese intensa, etc. Nem vou colocar todos esses, porque são muitos. Mas imaginem vocês agora com uma hipoglicemia. O que vocês fariam? Talvez muitos não tenham diabetes aqui. Os que têm sabem o que eu estou falando. Os que não têm, nem imaginam. Vários pacientes já me disseram, é uma sensação de morte iminente. É uma sensação que eu estou morrendo. Então, é uma coisa muito importante. A hipoglicemia tem que ser limitada. Eu me lembro que eu perdi um paciente recentemente, um médico, porque ele, na adolescência, ele tinha muitas hipoglicemias. Aí ele começou a ficar neurotizado, psicotizado com a questão da hipoglicemia, e ele tinha que fazer 25 testes por dia, que ele fazia em si. E eu pensava, bom, para ter um excelente controle, a primeira vez que ele foi lá, não, para evitar que baixasse muito de 200. Baixava de 200, ele já começava a ter medo da hipoglicemia. Tamanho trauma que ele ficou. Não preciso dizer que ele teve um mau controle a vida inteira, por causa do medo da hipo, e, obviamente, teve todas as complicações de diabetes e veio a falecer com 44 anos de sepsis, certo? Então, essas coisas marcam muito a gente. Aqui as manifestações neuropsicológicas transitórias da hipoglicemia grave, convulsões, hemiparesia, síndromes neurológicas focais, as psicossociais como lentidão mental, comportamento inapropriado, comportamento automatizado, comportamento agressivo. Então, tudo isso são questões inerentes numa discussão de hipoglicemia. Então, não se pode relegar a hipoglicemia como apenas mais uma coisinha que acontece no tratamento do diabetes. Não, é o fator primordial na atenção ao paciente com diabetes, principalmente em uso de insulina. As graves, agora, eu tenho alguns casos, ao longo dos meus 40 anos, que eu acompanho pacientes que tiveram hipoglicemias graves e com desfecho permanente.
como estado vegetativo persistente, ataxia, epilepsia e as psicossociais, todas, automatismo, psicose, que era quase o que estava esse colega médico que veio a falecer. Aqui interessante para ver como a função cognitiva é perturbada agudamente por hipo e hiperglicemia. Aqui são tarefas matemáticas, e aqui não me lembro que tipo de tarefa é, que 61 crianças de 6 a 11 anos foram instadas a fazer e tendo hipoglicemia ou hiperglicemia. E vocês vejam, aqui está em milimóis, milimol, ou aqui está em miligrama. Não, aqui é milimol, aqui é milimol. Então, 3 milimóis é 18, 54. Abaixo de 54, por exemplo, o tempo para fazer uma tarefa de matemática aumenta muito. E aqui, acima de 300, de 250, 300, também aumenta muito o tempo. E aqui, ao mesmo tempo, um tempo de reação de alguma outra tarefa, não matemática. Tanto hipo como hiper aumentam o tempo. Então, isso agudamente, simplesmente agudamente, eu estou com mais de 300 ou eu estou com menos de 54, eu vou ter um tempo alterado. Então, direção, toda a questão da direção, dirigir, tudo isso é muito importante. Ou nas tarefas do cotidiano, né? Hipoglicemia despercebida, que é outra coisa importantíssima, o indivíduo que tem N hipoglicemias, e aí vai acostumando o organismo e, de repente, ele começa a ter hipoglicemia despercebida. Ele simplesmente está bem e, de repente, está desmaiado. E eu conheço N casos assim, todos da mesa certamente conhecem. Então, isso aumenta muito o risco de morbidade. A hipoglicemia tem impacto negativo no emprego, interações sociais, direção, esporte, atividades de lazer, sono, visitas à emergência, são imensas, aumentam muito mais, acidentes de trânsito, no controle glicêmico, no ganho de peso, na autoconfiança, na capacidade de trabalho, ou seja, interfere com tudo. Tem mais custo para o indivíduo, para o sistema de saúde, para a sociedade, por mais visitas ao sistema de saúde, as ambulâncias, salas de emergência. Quantos pacientes vocês não conhecem que chamaram aí o SAMU, sei lá o que for, por uma hipoglicemia? Absolutamente desnecessário fazer isso, mas o medo é tão grande da família que eles acabam chamando. Custos de hospitalização, absenteísmo, baixa produtividade, acidentes. Então, pensando em tudo isso, nós criamos o Instituto da Criança com Diabetes, que foi bolado na medida que se viu, eu como era chefe de serviço de endocrinologia do Hospital Conceição, que é o complexo hospitalar ligado ao Ministério da Saúde, lá de Porto Alegre, talvez seja o maior complexo hospitalar do Ministério da Saúde no país, e pensando nisso, vendo a dificuldade que os pais dos pacientes tinham em marcar consultas, porque os pais de um paciente com diabetes tipo 1 estão em idade produtiva. Estando em idade produtiva, o que acontece? Eles não têm tempo para ir marcar consulta, coisa que um aposentado acaba fazendo, não de bom grado necessariamente, mas acaba fazendo. E a criança não pode fazer por si, o adolescente também não faz por si, quem faz são os pais. O pai não pode chegar e dizer para o seu empregador, eu estou indo marcar uma consulta para o meu filho, eu vou passar amanhã lá ou à tarde lá. Ah, não, meu amigo, você não vai, não. Agora, o meu filho está na UTI. Ah, bom, então o seu filho pode ir. Então, eu só via casos de diabetes tipo 1 internados em emergências, internados em UTIs, por quê? Por falta de atenção no dia a dia. E aí resolvemos criar o Instituto da Criança com Diabetes, quem é da região conhece, que foi um grande movimento social, que a gente teve apoio de toda a sociedade, e firmamos um acordo com o Ministério da Saúde, via Grupo Hospitalar Conceição, em que iria dar os recursos humanos necessários. Nós construiríamos o prédio e doaríamos ao Ministério da Saúde, que foi o que nós fizemos, mas a administração continua sendo do Instituto da Criança com Diabetes e os recursos humanos técnicos são do Ministério da Saúde. Agora, o plus que nós conseguimos fornecer, que é educação, etc., isso nós fazemos com recursos próprios. Porque nós temos, por ser uma ONG, nós temos condições de arrecadar recursos, coisas que um hospital público não tem, infelizmente fica muito engessado, né? E aí começamos a luta em 97, em 98 começamos a parte de captação de recursos, em 2003 nós inauguramos e em janeiro de 2004 abrimos as portas. Então temos 13 anos de efetivo funcionamento, término das obras 2003, 2004, início do atendimento.
Pacientes em atendimento, 3.330 hoje pacientes, prioritariamente diabéticos tipo 1, 95%, mas 5% tipo 2, mais ou menos, 4% tipo 2, 1% MOD, que é um outro tipo de diabetes. Por que o tipo 2 está aparecendo? Por causa da epidemia de obesidade. Então, nós temos hoje um grupo lá de 100 pacientes tipo 2 jovens, o que nos faz o nicho de maior número de pacientes tipo 2 num local só. Impressionante o que tem diabetes tipo 2 jovem, que não existia. Quando eu criei o Instituto 90 e poucos, nem se falava em diabetes tipo 2 jovem. Hoje, as indústrias farmacêuticas vêm atrás de nós, porque as drogas todas são lançadas para pessoas com mais de 18 anos, né? E só depois de aprovados mais de 18 anos é que tem que ser aprovados para 10 a 17 e depois disso menos de 10. Então, esse nicho de pacientes é interessante porque não existia. Então, isso é a epidemia de obesidade, que já foi falado aqui, que está aumentando cada vez mais. A procedência dos pacientes, 40% do interior do Rio Grande do Sul, porque é onde tem menos recursos, obviamente, não tem profissionais disponíveis, como a própria Carla falou. Grande Porto Alegre, 36%, Porto Alegre, 23%, e até de outros estados. A gente não recebe mais por causa das questões de regulação, que dá uma grande confusão. E o próprio GHC, mas hoje eu tive pacientes do Ceará, disso daqui, que acabam querendo vir por ouvir falar do serviço do Instituto. É totalmente gratuito, totalmente pelo SUS, né? Ninguém paga absolutamente nada. Isso não impede que se atenda uma pessoa com muitas condições e que depois ele queira doar alguma coisa. Os pilares para o controle da doença. Programa de educação continuada em diabetes. Temos videoaulas todos os dias, de manhã e de tarde. E temos já na internet isso também. E o nosso programa foi reconhecido, foi aprovado e recebeu um prêmio internacional que nós mostramos já na Índia, na África do Sul, no México, no Brasil. E esse programa tem um site, educacãodiabetestipo1.com.br, e está também no nosso site do Instituto, e está no site da IDF, que foi reconhecido pela International Diabetes Federation como programa de educação para diabetes tipo 1 em português, porque a IDF disponibiliza várias línguas no mundo, programas de educação, e o português temos o nosso programa. Damos o tratamento com insulinas e acesso a novas tecnologias e assistência interdisciplinar. Temos todos os profissionais necessários. Modalidades de atendimento: hospital dia, no segundo andar, ambulatório, no quinto andar, e a hotline também no segundo andar. Então, todo paciente que entra novo, ele vai para o segundo andar, para o hospital dia. Aí ele passa o dia lá, porque uma primeira consulta de diabetes tipo 1 é algo massacrante. E num consultório você jamais vai dar atenção devida a esse paciente, porque os pais estão muito carentes de informação. Então é melhor que eles passem o dia no hospital dia conosco, passando por médico, enfermeira, nutricionista, psicólogo, assistente social. Passam o dia das 8 da manhã às 5 da tarde. Aqui os números de 2016, 2.277 consultas no hospital dia. E esse dado que eu quero mostrar para vocês. De 2004 a 2015, aqui, não tem 16 aqui, não computamos ainda, mas nós baixamos de 8,46% o número de internações hospitalares, aqui o N de pacientes, aqui as internações hospitalares, que a partir do hospital dia nós encaminhamos para a internação hospitalar. Baixamos de 44 para 19 o número absoluto, que dá uma diminuição de 91. Só que, vejam bem, o N no fim de 2004 era de 520 pacientes e o N no fim de 2015 era 2.921 pacientes. Então, nós baixamos 44 em 520 e aqui baixamos 19 em 2.921. Se vocês fizessem a mesma progressão desse N aqui, obviamente, isso aqui daria 5 vezes mais, daria umas 200 e poucas internações que nós poupamos internações hospitalares. Por quê? Por causa do programa de educação continuada, por causa dos múltiplos profissionais no único local, por causa do hospital dia, por causa da hotline. O que é a hotline? Você pode ligar, esteja onde estiver. Você é paciente do Instituto, não paciente não, mas paciente sim. Das 8 às 17 horas você tira uma dúvida, o médico que está lá a 350 quilômetros de Porto Alegre quer tirar uma dúvida, está com um paciente lá, será que eu preciso internar, não preciso internar? E a gente tem uma equipe toda especializada nisso e fala com o paciente, ou com a família, ou com o médico. Então, isso evita internação, sem dúvida.
O ambulatório, 26.200 consultas em 2016, claro que passando por todos os profissionais, né? A hotline, tivemos em 2016 1.124 atendimentos. É difícil colocar todas as questões que eles colocam, mas, então botamos a maior parte orientações gerais. Mas certamente as hipoglicemias, as hiperglicemias agudas e os dias de doença, nós conseguimos diminuir internação lá, que isso nós não temos como computar, mas certamente na base, lá onde eles estão, nós conseguimos diminuir a internação sobremaneira com essa hotline. Programa de educação continuada em diabetes tipo 1, 16, foram 2.486 participantes. O programa compacto de educação continuada em diabetes tipo 1 é esse aí, que tem esse site, aí, educacãodiabetestipo1.com.br, e tem também no nosso site, icdrs.org.br, e na página da IDF, na parte de Life for a Child. E esse é um programa que eu fiz há 1 ano e pouco, e vou apresentar no Congresso Mundial de Diabetes agora em dezembro, no Oriente Médio. Programa de qualidade de vida para pacientes adolescentes descompensados. Essa é a idade que eu mais gosto de atender, porque eu acho que é uma idade muito difícil e que a gente tem que dar uma guarida. Tem muitos serviços, eu sei, no Brasil, que dizem, olha, o cara não quer se tratar, então tá bom, tchau. Passe bem, vai buscar tuas insulinas no serviço público que tu achares melhor, vai lá, o colega te dá a receita. Mas nós fazemos o seguinte, quanto mais complicado é o paciente, mais nós vamos atrás. Nós fazemos busca ativa, assistente social fica atrás dele. Eu tenho uma funcionária paga pelo Instituto só para buscar esses pacientes, falar com os pais, etc. E nós estamos atendendo pacientes prioritariamente com hemoglobina glicada mais de 11%, idade de 12 a 20 anos, mais de 11% de hemoglobina glicada e múltiplas internações por cetoacidose e ou por hipoglicemia grave. E esse programa está sendo bem interessante, nós já conseguimos diminuir 1,5 pontos percentuais a hemoglobina glicada desses pacientes, na média, né? Tem gente que baixou mais. As oficinas de contagem de carboidratos, que, como a Carla disse, é complexo, é chato, mas aí fica uma coisa mais dinâmica, com oficina, etc. A gente tem uma área só para isso lá no Instituto. As tecnologias no tratamento de diabetes, estamos com 42 pacientes com bomba, na verdade poderíamos ter N pacientes com bomba, só que bomba é uma coisa cara, infelizmente judicializada, então a gente faz um nicho, uma coisa muito centrada, muito focada para dar bomba para justamente quem precisa de bomba, que nós achamos que absolutamente vai ter benefício com a bomba. Já aconteceram casos no início desse programa que a gente foi até a bomba, passando pelas análogos, etc., foi até a bomba e voltou, e hoje estamos com NPH irregular, porque não melhorou nada. Então não adianta, o problema é a conscientização. Então a bomba não adianta para quem não tem conscientização da doença. Assistente social, nós temos um programa sócio-familiar, orientação sobre direitos do portador, tem uma aula só sobre direitos do portador DM1 para empoderar essas famílias, entrevista de acolhimento familiar e a busca ativa, como eu disse. Os materiais produzidos pelo Instituto, o Manual da Criança com Diabetes, o Manual de Contagem de Carboidratos, o Diário de Registro de Glicemia, isso é tudo nosso, não é da indústria farmacêutica, não que nós tenhamos qualquer problema com a indústria, mas achamos que nós, por sermos um centro de referência, temos que ter os nossos materiais, né? Programa de incentivo ao esporte, temos um educador físico pago pelo Instituto, que tem programas de corrida, etc. E agora vamos ter a primeira academia de de CrossFit, que é uma coisa que tem um nome próprio, que você tem que pagar para isso, mas eles nos deram o nome sem pagar nada. Estamos pagando o curso para o nosso educador físico e nós vamos ter uma academia de CrossFit para todas as idades, desde 3 anos de idade, que tem CrossFit para criança. A brinquedoteca, que nós temos uma parceria com uma faculdade, que traz os alunos para ficar com os nossos pacientes, ou com os parentes dos pacientes, que às vezes vêm famílias com 4, 5 pessoas, e você não tem onde deixar essa família. O programa de fornecimento de insumos, veja bem, nós, por sermos uma ONG, o que nós arrecadamos, nós temos que distribuir também para esses pacientes. Então, isso nos faz com que nós tenhamos atendido, em 2016, 1.188 pacientes, fornecendo 20.743 insumos. Esses são os insumos mais distribuídos, certo? E um dos grandes custos para nós são as seringas e as canetas, porque a falta de continuidade nesses insumos, né?
Então, por exemplo, eu trouxe isso aqui, eu pedi para o meu financeiro lá, da ONG, do Instituto, para ver quanto nós gastamos com insumos. Em 2016, o Instituto comprou R$ 145 mil de insumos. Claro, para o governo isso pode parecer pouco, mas para uma entidade privada que vive de doações, etc., isso, porque, embora nós sejamos SUS, mas essa verba toda do atendimento pelo SUS vai para o Grupo Hospitalar Conceição, não fica para nós. Então, nós temos a garantia dos profissionais técnicos pagos, mas não temos recursos entrando para termos em caixa. Então, esses recursos são dos nossos projetos, a corrida para vencer o diabetes, o jantar não sei o quê, isso, aquilo, várias coisas que nós fazemos com a sociedade, né? E conseguimos dar R$ 145 mil em insumos, e em janeiro a junho de 2017, 68 mil praticamente. Então, está mais ou menos a mesma coisa. E essa relação de insumos que nós fornecemos de janeiro a junho de 2017, basicamente, o valor do item aí, os que estão zero é que não foram comprados, né? Aqui. E aqui, os outros insumos todos. Então, nós temos que fornecer isso por quê? Porque os nossos pacientes não ficarão sem insumos. Se o governo não dá, nós damos. Certo? Vamos à luta e damos. Agora, está errado isso? Não sei se está errado ou se está certo. Nós estamos fazendo uma coisa que é um quebra-galho. Um quebra-galho. Nós achamos que os pacientes, todos eles, deveriam ter continuidade no recebimento dos insumos, coisa que, infelizmente... Por exemplo, as tiras reagentes, que a Carla comentou. Tira reagente é dada pelos municípios do Rio Grande do Sul. Eu sei de outros estados que é diferente. Mas acontece muito isso, do município X, quando está mudando, vai ter eleição, o prefeito já não compra, porque já está gastando dinheiro e tal. Aí ele perdeu a eleição, aí entra o novo quer ver todas quando... Bom, o resumo, a gente fica 3 ou 6 meses do antigo prefeito, com 3 a 6 do outro, está quase um ano sem insumos. E isso é muito. E a nossa assistente social tem obrigação, então, de telefonar para esse prefeito, se não for o prefeito, o secretário de saúde, tem municípios que nem tem secretário de saúde, fala com o secretário de saúde e coloca, isso nós usamos muito, como nós temos muita mídia, nós colocamos isso, que, olha, infelizmente, os jornalistas estão aqui atrás de nós, perguntando o que está havendo, e nós temos que dizer que o seu município, infelizmente, não está cumprindo a legislação no que tange a distribuição de insumos para os pacientes com diabetes. Paciente de diabetes tipo 1 ou insulino dependente precisa, como a Carla falou, precisa receber tiras reagentes. Tem que receber, porque senão é impossível você se tratar, você vai ter hipoglicemia, você vai ter cetoacidose, e isso não dá para conviver com isso, porque vai onerar muito mais o Estado, e fora o drama pessoal e familiar, né? Então, está aqui todos os insumos que nós demos, são 3 tiras de 3 slides. Bom, as necessidades que eu anotei, assim, foi ontem que eu fiz essa aula, que eu estava voltando do Congresso Europeu de Diabetes, insulinas humanas em pH irregular, dependendo da dose utilizada, liberar mensalmente refis até 33, isso do ponto de vista custo-benefício, até 33 unidades por dia, ou frasco, se é mais de 33 unidades por dia, pode dar frasco. Analogização ultra-rápida, dependendo da dose utilizada, liberar mensalmente refis, quando eu falo refis, estou falando refis e canetas, né? Ou frascos, mais de 33 unidades por dia. Analogização prolongada, também a mesma coisa. Sim, sim. Mas, se for tudo caneta, é melhor. Estou dizendo isso é o mínimo, certo? Analogização prolongada também e a questão das canetas... está lá embaixo. A questão das canetas, como a Carla falou, caneta de meia unidade para criança é muito importante. Se eu der 1 ou 2 unidades de insulina rápida numa criança, isso é uma diferença de 100% na dose. Pode parecer, 1 para 2 não é nada. Não, é 100% de aumento na dose. Isso tem uma brutal diferença numa criança, com pouco peso, etc. Glicosímetro e tiras reagentes, 1 aparelho e 100 a 150 tiras reagentes por mês, certo? Seringas e agulhas adequadas, no mínimo 30 unidades por mês. Por exemplo, vocês não viram ali que o que nós mais gastamos no Instituto é seringa. Por quê? Porque o governo dá uma seringa que é eu chamo de arpão. O governo que eu digo estadual lá. Arpão, é um arpão. Sempre que eu vou para os meios de comunicação, digo, estão distribuindo arpões para os nossos pacientes. Isso é uma coisa, coloca no seu filho uma agulha desse tamanho, com uma seringa que às vezes até de tuberculina, que é um troço horroroso, quer dizer, uma coisa que não tem cabimento.
E isso nós somos enfáticos em colocar, que teria... Não entendo por que de não comprarem seringas de 30 e 50. Já falei com o secretário de saúde, já falei com esse, já falei com aquele. Não adianta, compra seringas de 100, sempre. Por mais que a diferença de preço seja mínima. Agulhas para canetas aplicadoras, no mínimo 30 unidades por mês por caneta. Lancetador e lancetas, um lancetador anual e no mínimo 30 lancetas por mês. E insumos necessários para sistema de infusão contínua de insulina, se for o caso, aqueles pacientes que estão ganhando a bomba de insulina, que eu torno a dizer, não é para todo mundo. Nós não vamos sair, não somos irresponsáveis de sair dando bomba de insulina para todo mundo, absolutamente. Agora, tem um nicho que vai precisar da bomba e que vai ficar muito bem com a bomba. É isso. Muito obrigado.